Meus irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Paulo escreve o seguinte: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Tendo forma de piedade, negam-lhes entretanto o poder. Foge também destes. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo por que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Que variedades de perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão uma sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Meus irmãos, eu gostaria de pensar então com vocês sobre o tema: como enfrentar o fim dos tempos vitoriosamente. O apóstolo Paulo escreveu esta carta, segundo Timóteo, nos últimos dias da sua vida. Ele estava preso pela segunda vez em Roma, preso na masmorra mamertina, e ao escrever esta carta, ele já escreveu como alguém sentenciado à morte, no corredor da morte, aguardando o dia da sua execução. Daí essa carta ser revestida de tantas tensões, porque Paulo era o grande líder do cristianismo,
e ele já estava sendo oferecido por libação. O tempo da sua partida, da sua morte já havia chegado. Para vocês terem uma ideia, ele escreve por volta do ano 67, e o incêndio de Roma aconteceu em 64, portanto já tem 3 anos que a igreja está sendo massacrada, que os crentes estão sendo queimados vivos, que os crentes estão sendo crucificados, que os crentes estão sendo martirizados. E não obstante esse fato, os falsos mestres daqui, dali, da acolá, estão espreitando a igreja, perseguindo a igreja, se inserindo no meio da igreja, para tentar perverter os crentes com falsos ensinamentos. Por outro lado, Timóteo, que deveria de assumir o bastão do evangelho, é jovem, é doente, é tímido. E Paulo escreve para este jovem, para reanimá-lo, para fortalecê-lo, para encorajá-lo. E Paulo começa a dizer para ele no versículo 1 o seguinte: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. É claro que Paulo não está querendo dizer últimos dias, os últimos dias no sentido funilzinho escatológico, que imediatamente precederá a segunda vinda de Cristo, porque na linguagem neotestamentária, o fim dos tempos chegou em Cristo. Portanto, da primeira à segunda vinda de Cristo, nós chamamos todo esse tempo de fim dos tempos. Eles viveram dias difíceis, nós estamos vivendo dias difíceis. A palavra que aparece aí no grego, tempos difíceis, na verdade significam tempos furiosos. É a mesma palavra que Mateus emprega no capítulo 8, para descrever aqueles 2 endemoniados de Gadara que estavam furiosos. Poderíamos dizer que são dias satânicos, dias diabólicos, dias em que Satanás emprega toda a sua fúria para perverter os homens, para destruir valores, para desconstruir pilares morais e espirituais. A segunda coisa que Paulo vai trazer para nós de forma tão clara é que o caos da sociedade é resultado daquilo que os homens são. Preste bem atenção. Há um ditado popular muito conhecido no Brasil e no mundo, é que o homem é produto do meio. Isso não é verdade. O meio é produto do homem. Não é o meio que corrompe o homem em última instância, é o homem corrompido que corrompe o meio. A sociedade está um caos, é porque o homem corrompido afeta a sociedade. É isso que Paulo vai trazer para nós agora. E eu queria que você observasse comigo algumas palavras-chave desse texto. E essas palavras vão governar a nossa mensagem aqui nesta noite. Primeiro, confira comigo aí, por gentileza, o versículo 5. Ele dá uma ordem: foge. Foge. A segunda palavra que governa esse texto está no versículo 10, que foi traduzido no gerúndio, mas está no imperativo. Tem seguido, e a palavra no original é segue. Segue. A terceira palavra que governa esse texto está no verso 14. Permanece. Permanece. E a quarta palavra que rege o texto lido está no capítulo 4, versículo 2. Prega. Prega a palavra. Então ele vai tratar nesse texto de 4 imperativos. Primeiro, foge. Segundo imperativo, veja comigo, segue. Terceiro imperativo, permanece. Quarto imperativo, prega. Então vamos olhar esses 4 imperativos. Primeiro, nós precisamos fugir do espírito que marca o fim dos tempos. E eu quero dizer a você inicialmente que o mundo está arruinado porque os homens estão invertendo
os valores de Deus. E eu chamo a sua atenção para 3 palavras aqui no texto. Você sabe que na língua grega nós temos várias palavras para amor: ágape, filéu, eros e estorguê. Aqui ele usa o amor filéu. E eu vou pedir que você memorize hoje 3 palavras gregas, que vão nos ajudar a entender o que o Paulo está dizendo. 3 palavras que começam com amor. O problema da sociedade, o problema meu, o problema seu, o problema do ser humano, é que ele usa o seu amor de maneira mal direcionada. Se não, vejamos. Primeira palavra que eu gostaria que você decorasse aqui, está no versículo 2. Pois os homens serão o quê? Egoístas. A palavra na língua grega, passando para o singular egoísta, é a palavra philautos. Você pode repetir essa palavra comigo? Philautos. Sabe o que é philautos? É aquela pessoa que pensa nela mesma, que busca a realização dela mesma, que busca fazer a vontade dela mesma, que a vontade dela tem que prevalecer sobre os outros. É aquela pessoa cuja vida gira em torno de si mesma. Ela não pensa no outro, ela não busca o interesse do outro, ela pensa que o mundo tem que girar em torno dela. Ela é egocêntrica, ela é egoísta, ela ama a si mesma, não um amor saudável, mas um amor distorcido, um amor que só pensa nela mesma, só busca a vantagem e os desejos e o cumprimento dos propósitos dela mesma. Esse é o philautos. Por que o mundo está assim? Porque as pessoas são egoístas, irmãos. O egoísta, ele quer tirar proveito do outro. O egoísta, ele quer que todo mundo sirva a ele mesmo. Ele usa as pessoas de uma forma a extrair o máximo delas e depois descartá-las. Como você chupa o caldo de uma laranja e depois joga o bagaço fora. Este é o problema da sociedade. As pessoas são egoístas. Marido egoísta, esposa egoísta, pais egoístas, filhos egoístas, patrões egoístas, empregados egoístas, governo egoísta, governados egoístas, cada um pensando em si e não no que é do outro. Isso adoece a sociedade. A segunda palavra que eu gostaria que você decorasse é a palavra seguinte: avarentos. Vamos pegar para o singular. A palavra avarento significa, a palavra grega é filarguros. Você pode repetir essa palavra comigo? Filarguros. Essa palavra filarguros é amante da prata. Arguros é prata. E então amantes da prata significa amantes do dinheiro. É a pessoa que ama o dinheiro. O dinheiro é problema? O dinheiro é mau? Não, o dinheiro é bom, o dinheiro é uma bênção, o dinheiro é bom, é importante, é necessário. Mas quando a pessoa ama o dinheiro, quando ele é um filarguros, quando ela é amante da prata, ela mata por dinheiro, ela morre por dinheiro, ela casa por dinheiro, ela divorcia por dinheiro, ela corrompe por dinheiro, ela é corrompida pelo dinheiro, ela entra em esquemas de corrupção por causa do amor do dinheiro. A vida dela é governada pelo dinheiro. Agora, pense no quadro da sociedade. A maioria dos crimes, por que acontece? Os crimes financeiros. Amor ao dinheiro. Não é que a pessoa precisa, ela tem muito já, mas quer mais. Quem ama o dinheiro, diz a Bíblia, dele nunca se farta. As pessoas que estão saqueando hoje os cofres públicos, as pessoas que estão hoje corrompendo o sistema econômico brasileiro, as pessoas que hoje estão sendo denunciadas nos grandes escândalos financeiros da nação, não são pessoas pobres, que precisam de uma miserável moeda para sobreviver. Elas têm muito, elas têm demais, mas elas querem mais. Não querem o que é lícito, elas querem o que é ilegítimo, elas querem o que é do outro, elas corrompem, roubam o pouco que o outro tem, porque ela quer ter mais. Esse é o filarguros, esse é o amante do dinheiro. E quem ama o dinheiro, atormenta a si mesmo com muitos flagelos. Quem ama o dinheiro, entra num caminho de cilada, e atormenta a sua alma com muitos males, e se perde nesse caminho.
Então, temos duas palavras para decorar. Primeiro é philautos. Repete comigo. Philautos. A segunda palavra para decorar é philarguros. Philarguros. Mas tem uma terceira palavra, que é o amor mal direcionado. São as três palavras que ele usa nesse texto, que governam, de certa forma, toda essa lista de pecados. Confira comigo lá no versículo 5. Aliás, versículo 4. Está no finalzinho lá. Mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. A palavra amigos dos prazeres é philedonos. Philedonos, repete essa palavra. Philedonos. Philedonos. Então note comigo que o problema do ser humano corrompido é que ele ama a si mesmo, ele ama o dinheiro e ele ama mais o quê? O prazer. Agora, se você tiver que categorizar os três maiores problemas do homem, nós diremos que o problema do homem é poder, sexo e dinheiro. Estão aqui. A busca do prazer desenfreado. Veja a nossa sociedade, toda a indústria hoje pornográfica é para tentar suprir essa necessidade de prazer. E as pessoas querem prazer. 30% dos homens hoje são viciados em pornografia. 20% das mulheres hoje são viciadas em pornografia. A indústria do entretenimento cresce a cada dia. Está se empanturrando o ser humano de prazeres. Nós vivemos numa sociedade hedonista, cuja filosofia é: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Vamos aproveitar a vida, vamos aproveitar a vida. Qual o problema então? É que quando o amor do ser humano está mal dirigido, amando a si mesmo, amando o dinheiro e amando mais o prazer do que a Deus, a sociedade se corrompe. Mas aí, notem vocês que nessa lista enorme, nós poderíamos sintetizá-la em mais três áreas. Primeiro, as pessoas são soberbas, e as palavras que aparecem aí são jactanciosos, arrogantes, blasfemadores. Em outras palavras, todas essas palavras aí retratam soberba. O jactancioso é o gabola, o arrogante é o altivo, o blasfemador é aquele que tem opinião exagerada de si mesmo e menospreza os outros. É egocentrismo sem Deus. Não é esse o problema da sociedade? Mas tem mais. Ele traça aí alguns pecados de desestrutura familiar. Quais são? Desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados e implacáveis. Todos esses vícios aqui têm a ver com desestrutura familiar. A última área, as pessoas são nocivas nos relacionamentos, caluniadores. Sabe o que significa a palavra caluniador no grego aqui? Caluniadores é diaboloi. Um caluniador é um diabo, na língua grega. Qual o papel do diabo? Caluniar. Então as pessoas são caluniadoras, sem domínio de si, cruéis, inimigas do bem, traidoras, atrevidas, enfatuadas. Todos esses pecados aqui têm a ver com o quê? Com relacionamentos mal direcionados. Esse é o problema da sociedade. Esse é o radiografia, é o diagnóstico que Paulo traz da sociedade. Por isso que ela está corrompida. Por isso nós vivemos dias furiosos. Mas Paulo agora vai dar um outro diagnóstico da sociedade nos versos 5 a 9. O mundo está arruinado porque a espiritualidade está divorciada da vida. Olha comigo o versículo 5. Tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder, foge também destes. Preste atenção, meus irmãos. Quando você lê essa lista dos versos 1 a 4, você fica pensando assim: bom, Paulo está fazendo uma descrição do submundo da sociedade. Sabe quem ele está descrevendo aqui? Os religiosos. Sabe quando a religiosidade se corrompe? Quando as pessoas mantêm a forma, mantêm a aparência.
quando as pessoas desenvolvem uma espiritualidade cênica, de palco, de performance, onde elas parecem piedosas, elas se apresentam como piedosas, elas têm fachada de piedade, elas têm discurso de piedade, elas se vestem como piedosos, mas lá no íntimo, não tem nada disso, é apenas fachada, é apenas máscara, é apenas propaganda. O que Paulo está dizendo é que o grande problema da sociedade é que aqueles que se dizem cristãos, parecem que são, mas de fato não são. E quando você nota aí, Paulo diz assim para Timóteo: Timóteo, foge desses, que só tem aparência, que só tem casca, que só tem verniz, que só fazem propaganda, mas que não tem de fato uma vida íntegra, real, concreta, piedosa, para exaltar e glorificar a Deus. Paulo começa a mostrar que essas pessoas são dominadas por esses falsos mestres que tentam seduzir as pessoas mais vulneráveis, essas pessoas que resistem, conforme o versículo 8, à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Ele está dizendo que nessa conjuntura de espiritualidade falsa, entram os falsos mestres, para seduzir, para enganar, para arrebanhar, para fazer proselitismo. E essas pessoas não toleram a verdade, elas resistem à verdade, elas estão corrompidas na mente, elas são réprobas quanto à fé, o entendimento delas está ruim, a fé delas não é verdadeira. E o que acontece? Elas irão avante, elas não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com aqueles. Sabe o que está acontecendo aqui? O que Paulo está dizendo é o seguinte: os falsos mestres, os falsos pregadores, os falsos profetas, vão chegar um momento, irmãos, que vai entrar em ressaca. A falsa religião vai entrar em ressaca. Vai chegar um momento em que as pessoas vão acordar. Vai chegar um momento que os olhos vão se abrir. Vai chegar um momento que as pessoas que estão sendo enganadas vão abrir os olhos e falar: não é isso, não é possível, eu estou sendo enganado, eu estou sendo ludibriado, e essas pessoas não vão avante. Porque o engano delas, a avareza delas, a ganância delas, o falso ensino delas vai ser desmascarado. E então, depois que Paulo diz assim: foge desses, ele dá o segundo conselho. Confira comigo, por exemplo, por favor, versículos 10 a 12. Precisamos seguir o exemplo daqueles que andam com Deus. Então você que está aqui hoje, acautele-se, para você não seguir os passos daqueles que não têm compromisso com a verdade de Deus. Foge deles, foge deles. O que você vai fazer? Só fugir do erro? Só fugir dos falsos mestres? Não. Agora Paulo diz no versículo 10: tu porém segue de perto, ou tem seguido de perto o meu ensino, o meu procedimento, o meu propósito, a minha fé, a minha longanimidade, o meu amor, a minha perseverança. Eu chamo a sua atenção aqui para um ponto importantíssimo. Você e eu precisamos de modelos, de exemplo. Irmãos, nós temos o nosso modelo maior, que é Cristo, mas nós precisamos olhar para gente de carne e osso como você e eu, dizer: eu estou seguindo gente que anda com Deus, gente que conhece a Deus, gente que tem ensino genuíno, gente que tem procedimento verdadeiro, gente que tem fé genuína e pura. Para um pouquinho comigo. Eu fui criado na região rural. E na região rural você sabe que o que separa um sítio do outro, uma fazenda da outra, são as cercas. Cercas. E quando você vai fazer uma cerca de arame, por exemplo, farpado, você tem as estacas e você tem os mourões. O mourão é uma tora grande, robusta. De quando em quando você bota um mourão. Aquele mourão é que sustenta
a cerca, e no meio dos mourões você põe estacas mais frágeis. A igreja precisa de mourões. De mourões que dão sustentação. De você olhar para ela e dizer: aqui está a verdade, ensina a verdade, prega a verdade. Você olha para ela e diz: aqui tem exemplo, aqui tem caráter. E você olha para ela e você vê: aqui tem propósito, aqui tem fé genuína, aqui tem paciência, aqui tem amor, aqui tem perseverança. Como é que você conhece um crente genuíno, um líder genuíno? Primeiro, irmãos, a sua vida é aberta para todos verem. Está escrito aí, ele tem procedimento. Procedimento é conduta. Segundo, ele tem ensino e doutrina verdadeira. Segue o meu ensino. Terceiro, ele tem propósito claro. Segue o meu propósito. Quarto, ele está pronto a sofrer. Preste atenção nisso. Preste atenção nisso. O falso mestre não está disposto a sofrer. O falso mestre quer tirar proveito. Ele explora as ovelhas. Ele tira a lã das ovelhas. Ele come a carne das ovelhas. Ele se serve das ovelhas. Quando o lobo chega, corre, foge, porque ele também é um lobo. Mas o líder genuíno, verdadeiro, diz o apóstolo Paulo aqui: e as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram. E ele começa a citar da primeira viagem missionária que ele fez. E ele diz: quantas e variadas perseguições tenho suportado, entretanto Deus é fiel, porque de todas Deus me livrou. E ele chega a dizer no versículo 12: aqueles que quiserem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Então deixa eu fazer uma pergunta para você: você tem sido perseguido? E não diz aí, a maioria vai ser perseguido, alguns vão ser perseguidos. Um dia perguntaram para um professor lá em Recife, foi professor do Reverival, Francisco Leonardo. Perguntaram assim: reverendo Francisco, se a igreja for mais perseguida, ela será mais fiel? Ele respondeu: não. Se a igreja for mais fiel, ela será mais perseguida. O mundo nunca concordou com a igreja. O mundo nunca aceitou a igreja. O mundo sempre falou mal da igreja. Essa tentativa de imitar o mundo, de tentar agradar o mundo para conquistar o mundo, é falsa essa tentativa. Isso é um engodo, isso é um engano. A igreja é sal, a igreja é luz. A igreja só impacta o mundo na medida em que ela é diferente do mundo, em que ela traz uma vida diferente do mundo. A igreja não pode se associar com o mundo, porque a amizade do mundo é pior do que a espada do mundo. E desta forma, meus irmãos, nós precisamos entender que quando a igreja é perseguida, só porque a igreja é fiel, ela é perseguida, e quando a igreja é perseguida por sua fidelidade, a igreja avança, a igreja cresce, a igreja experimenta as maravilhas de Deus. Terceira palavra que Paulo vai usar: a primeira é foge, a segunda é segue, a terceira palavra é permanece. Então eu gostaria que você olhasse comigo agora nos versículos 13 a 17. Paulo está dizendo para Timóteo: ô Timóteo, o grande problema dos falsos mestres é que eles estão mudando e mudando e mudando e mudando e mudando. Já percebeu isso, irmãos? Uma igreja que não tem compromisso com a verdade, ela está sempre tendo necessidade de inventar alguma novidade para atrair as pessoas. Um tipo de culto, um tipo de liturgia, um tipo de música, um tipo de mensagem, ela está sempre mudando. Por quê? Porque novidade é igual chiclete. Você compra um chiclete, põe na boca, mastiga, é docinho. Daqui a pouquinho o doce acaba, vira borracha. Você começa a mastigar a borracha.
Aí você tem que inventar uma outra novidade. Aquilo passa também, é uma onda, passa. Aí Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, não entra nessa onda não, filho. Esse negócio de falso mestre. Você, meu filho, permanece. Mas permanece, Tiago, naquilo que você aprendeu. Você sabe de quem você aprendeu. Você aprendeu isso desde a sua infância. Desde a sua infância você conhece e sabe as sagradas letras que tornam você sábio para a salvação. Permanece na palavra, filho. Não se deixe seduzir não. Não se deixe ludibriar não. Não se encante com esse glamour das novidades do mercado da fé não. Permanece, filho, firme na palavra. Oh, irmãos, essa é a maior necessidade da igreja brasileira. O que mais a igreja brasileira precisa é de uma reforma nos púlpitos. Em vez do púlpito ser um palco para apresentar novidades para o povo, o púlpito precisa ser a fonte da pregação genuína e verdadeira da palavra de Deus. Essa palavra é viva, essa palavra é atual, essa palavra é inerrante, essa palavra é suficiente, essa palavra não pode falhar. Ela foi atual ontem, ela é atual hoje, vai ser atual amanhã, ela foi oportuna ontem, é oportuna hoje, vai ser oportuna amanhã. Prega a palavra, é a ordem de Paulo a Timóteo. Nós precisamos, irmãos, de um verdadeiro reavivamento nos púlpitos, uma volta para as Escrituras. E aí, Paulo vai mostrar para Timóteo que há um contraste entre a instabilidade dos impostores e a firmeza dos que permanecem na palavra de Deus. Tanta novidade hoje, irmãos. Vocês acham que tem novidade nas igrejas hoje? Irmãos, tem dia que eu faço o seguinte propósito: hoje eu vou ligar a televisão, vou assistir um sermão, vou ficar pelo menos 5 minutos sem mudar de canal. Com 2 minutos eu não aguento, fervo o sangue. Há pouco tempo eu estava escutando uma pessoa fazendo uma exposição até bonita, sabe, do Gênesis 22. Contou a história direitinho do Abraão, do Isaac, do sacrifício de Isaac, estava tudo direitinho. Quando terminou, fez a seguinte aplicação: olha, irmãos, Abraão sacrificou o seu Isaac, você tem que sacrificar o seu Isaac. Você tem um apartamento? Vende o apartamento e dá para a igreja. Você tem uma casa? Vende a casa e dá para a igreja. Você tem um carro? Vende o carro e traz dinheiro para a igreja. Você tem uma conta na poupança? Fecha a conta lá e passa o dinheiro para a igreja. Qual a conclusão que eu cheguei? Ele está usando a Bíblia para explorar o povo. Ele está usando o nome de Deus para enganar as pessoas. Não é isso que o texto está dizendo, não é isso que o texto está ensinando, não é isso que o texto está mostrando. O texto está apontando para Cristo, o texto está apontando para o sacrifício de Cristo. Meus amados irmãos, quanta loucura hoje em nome de Deus. Quantos falsos ensinos em nome de Deus, quanta exploração em nome de Deus. E Paulo diz para Timóteo: permanece na palavra, filho, permanece na palavra, não deixe o seu coração ser enganado, ser seduzido por esses falsos ensinos. Paulo mostra a superioridade da palavra de Deus em relação ao engano dos impostores, mostrando que as Escrituras nos conduzem à salvação. As Escrituras anunciam a salvação cristocêntrica. Olha comigo o versículo 15: e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação. De que maneira? Pela fé em Cristo Jesus. Agora deixa eu dizer algo bonito para você. A palavra infância aqui na língua grega é a palavra brefos. Repete essa palavra comigo: brefos. E brefos descreve a infância desde a vida intrauterina até a primeira infância. Li essa semana um artigo científico dizendo que uma criança na barriga da mãe, a partir dos 6 meses, já escuta tudo que a mãe fala. Que tal aí as grávidas começarem a ler a Bíblia em voz alta? Desde a infância. Torna sábio para quê? Para a salvação. Pelas obras? Não, pela fé em Cristo Jesus.
As escrituras são de origem divina. O texto diz, versículo 16, toda a escritura é inspirada por Deus, soprada por Deus. A palavra de Deus, irmãos, é inerrante, é infalível, é suficiente. Eu não preciso de novas revelações. Eu não preciso buscar profetadas aqui e acolá. A verdade de Deus está revelada, ela é última para nós. A Bíblia diz, Billy Graham, tem uma capa ulterior. Eu não preciso buscar novas revelações, não. A revelação de Deus está completa, é nas Escrituras. Isso é maravilhoso, sabe por quê? Porque não tem mais jeito de você ser enganado se você permanecer na palavra. Porque a mesma Bíblia que o pregador lê, é a Bíblia que você lê. E quando você escuta um pregador, você está com a Bíblia na mão, e você tem que examinar lá na Escritura, será que esse cara está falando isso mesmo? É isso mesmo que está escrito aqui? É isso mesmo? Você tem que ser um crente beriano. E para você ser um crente beriano, você precisa ler Bíblia, você precisa conhecer Bíblia, você precisa estudar a Bíblia, para que a pessoa, ao falar, você possa filtrar se o que ela está ensinando, de fato tem base na Escritura. Eu recebi um e-mail hoje à tarde, uma pessoa muito aflita, diz, pastor, eu estou aqui perturbado. Eu falei, o que foi, filha? É que uma pessoa me disse que recebeu uma revelação de Deus. Quando fala uma pessoa que recebeu uma revelação de Deus, eu boto os 2 pés para trás. Que o pecado de Adão e Eva, de comer o fruto proibido, ali era o sexo. É que se o homem comesse o fruto, ele iria procriar, como Deus é o Criador, o homem teria também esse poder. É isso mesmo, pastor? Pô, já fiquei admirado da pergunta, porque um crente que conhece o mínimo de Bíblia, já não ficaria nem perturbado com isso, já daria a resposta ali mesmo. Tantas revelações estão recebendo por aí, que não tem nada a ver com Deus, porque quando Deus criou o homem, antes do pecado, ele disse, crescei, multiplicai, enchei a terra. É claro que o fruto proibido não é sexo. O sexo já era desfrutado antes da queda, sem qualquer problema, é bênção de Deus. Por isso Deus instituiu o casamento. Mas, terminando, Paulo vai para a quarta palavra. A primeira palavra qual é? Foge. A segunda palavra é? Segue. A terceira palavra é? Permanece. A quarta palavra é? Prega. Então vamos ver agora capítulo 4, a 4, Paulo mostra a base da sua exortação. Devemos, preste atenção nisso, olhar, irmãos, para o dia da prestação de contas. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra. Sabe o que está dizendo? O que ele está dizendo aqui? Ô meu irmão, você que foi salvo, você que encontrou a graça, foi encontrado pela graça de Deus, você precisa pregar a palavra. Sabe por quê? Você vai ter que um dia comparecer perante o juízo de Deus. Vai prestar conta da sua mordomia. Deus te deu a salvação, não para ser retida, mas para ser partilhada. Você não é um reservatório, você é um canal. Não retenha essa mensagem apenas para você. Pregue na sua casa, lá na academia, você está fazendo ginástica, pregue lá. Vai pegar um táxi, prega para o motorista. Está no ônibus, está no metrô, fale com a pessoa do lado. Eu tive agora no Japão e eu fiquei impressionado. Andei de trem-bala, andei de metrô, que esse trem tudo lá. Irmãos, eu não vi uma pessoa conversando com a outra do lado, uma sequer. Eu fiquei observando. Ou a pessoa está lendo, ou a pessoa está dormindo, ou a pessoa está calada. Parece que nós estamos pegando essa cultura. Muita gente, mas ninguém fala com ninguém, ninguém conversa com ninguém, ninguém se importa com ninguém. Partilhe a sua fé, prega a palavra. Essa ordem não é só para pastor, não. Todo aquele que foi alcançado pela graça é um dispenseiro da graça, é um dispenseiro desta mensagem. Prega a palavra. O poder não está na sua eloquência, o poder não está no seu conhecimento, o poder está na palavra do Deus vivo. Prega a palavra.
E você vai perceber que quando você abrir a boca, Deus vai encher sua boca e dar a você poder e autoridade, e vai dar a você também a alegria dos frutos do seu trabalho. Prega a palavra. Tantas heresias sendo pregadas, tanta gente com mais coragem do que nós crentes, saindo de porta em porta, pregando uma falsa doutrina, e você conhece o Evangelho, não só negue este Evangelho, prega a palavra, diz Paulo. Agora notem, Paulo não manda pregar sobre a palavra, ele manda pregar a palavra, porque a palavra é o conteúdo da pregação e a autoridade do pregador. Você não tem outra mensagem, você não cria mensagem, você não inventa mensagem, a mensagem está aqui, é a palavra. Comunique essa palavra. De que maneira? De forma urgente, insta, quer seja oportuno, quer não. De que maneira? Contextual, corrige, repreende, exorta. De que maneira? Paciente, com toda a longanimidade. De que maneira? De forma fiel, com toda a doutrina. Então vamos resumir, para terminar. Vamos resumir para terminar. Nós falamos que a sociedade está corrompida porque o amor está mal direcionado. E nós falamos de 3 palavras diferentes na língua grega: filautos, filarguros e qual a outra? Filedonos. Filautos, filarguros e filedonos. Amante de si, amante do dinheiro e amante do prazer. Se você é amante de você mesmo, do dinheiro e do prazer, é hora de você redirecionar o seu amor. No mundo você tem Deus, você tem pessoas, você tem coisas. Você adora Deus, você ama as pessoas, você usa as coisas. Se você inverter isso, sua vida fica de ponta cabeça. Se você amar as coisas, você vai usar as pessoas, você vai se esquecer de Deus. Como é que nós vamos fazer? Foge. O que é que você precisa? É encontrar mourões da fé. Você vai olhar para o que elas pregam, você vai olhar como elas vivem, você vai olhar como é que elas estão dispostas a sofrer por este Evangelho. E você vai permanecer, sem buscar novidades, sem se atrair pelas novidades, permanece na palavra, permanece na palavra. O que os profetas fizeram, o que os apóstolos fizeram, o que os pais da igreja fizeram, o que os reformadores fizeram, o que os avivalistas fizeram, o que nós estamos fazendo, os nossos filhos vão fazer, os nossos netos vão fazer, prega a palavra. Se Jesus não voltar daqui a 200 anos, nós vamos continuar pregando a palavra. Foge, segue, permanece, prega. Esses são os imperativos de Deus para você e para mim nesta noite. Vamos ficar em pé? Vamos orar, queridos. Ó Deus, receba a nossa gratidão nesta noite, porque a Tua palavra, que é viva, que é atual, que é poderosa, traz para nós um diagnóstico, uma radiografia da sociedade em que vivemos. Os dias são maus, são furiosos, porque o amor das pessoas está mal direcionado, porque a família está se desconstruindo, porque os relacionamentos estão adoecidos. E nós te pedimos, Deus, que seja hoje aqui nesse lugar um tempo de restauração, que Tu trates conosco, para que a nossa vida esteja com amor direcionado, amando a Ti sobre todas as coisas e amando o nosso próximo como nós mesmos. Ajuda-nos, Deus, a não amar o dinheiro, mas usá-lo para a Tua glória. Ajuda-nos, Deus, a sermos mais Teus amigos do que amigos dos prazeres, a nos deleitarmos em Ti, buscando o prazer genuíno e verdadeiro, e jogando para fora da nossa vida qualquer prazer que seja carnal, que esteja a ponto de destruir a nossa alma.
Deus amado, rogamos-te que tu nos ajudes a imitar aqueles que andam contigo, que tu nos ajudes a permanecer firmes na tua palavra, sem nos desviarmos nem para a direita, nem para a esquerda, e ajuda-nos, meu Deus, a não reter esta palavra, mas pregá-la na força e no poder do teu Espírito, em nome de Jesus e para a glória de Jesus oramos, amém. Amém.